Programa ADV Jus. Oferecimento. Olá amigos, estamos chegando com um novo programa, um novo ADV Jus, feito com todo o profissionalismo, você merece. Agradeço inicialmente por me acompanhar sempre aqui na TV RP Canal 9 da NET, nas redes sociais, Face, Instagram, LinkedIn e também no nosso site, o advjus.net. Obrigado da companhia de sempre. Um programa especialíssimo, você vai ver no ADV Jus TV de hoje. ADV Jus Notícia 1 e 2. ADV Especial, com 2 participações. ADV Jus Entrevista. Estante Jurídica. Agenda Jurídica. Vocabulário Jurídico. Momento Divino. Tudo isso, muito mais, agora, aqui no ADV Jus. Fique aqui. Ok, iniciando o nosso ADV Jus TV de hoje. Você sabe, a gente gosta sempre de iniciar o programa com uma notícia positiva, mas infelizmente a notícia que trazemos hoje é uma notícia preocupante. Olha aqui, ó, indenização em 2 milhões para homem preso injustamente por 18 anos. É isso mesmo, ó. Um pintor de Belo Horizonte deverá receber uma indenização de 2 milhões por danos morais, além de uma pensão vitalícia mensal de 5 salários mínimos a título de danos morais. O relator, o desembargador, tomou a decisão que realmente culminou aí na certeza da inocência do réu preso. O desembargador Wilson Benevides, ele destacou que o acusado foi preso com base em provas extremamente frágeis e inconsistentes. A nossa fonte é justamente o Tribunal de Minas, Tribunal de Justiça de Minas. Olha, daqui do meu juízo eu só posso dizer, será que estamos tendo aí algum reflexo de tribunais superiores? Preocupante, né? Esperamos aí e desejamos boa sorte ao pintor lá de Minas Gerais. Sequência do ADV Jus TV. Agora é hora de falar de ADV Especial. Aqui no ADV Jus nós vamos falar de prática processual sucessões com o Dr. Sérgio Oliveira Dias. Confira. Olá, amigos do ADV Jus, sou Sérgio Dias e falamos com você sobre direito da família e das sucessões. O inventário. Como funciona o inventário? Que prazo dura? São várias dúvidas que nós temos dentro desse assunto. Inicialmente, o prazo para abertura de um processo de inventário. 60 dias a partir da data do falecimento. Então, a partir da data do falecimento, os herdeiros, o cônjuge, tem o prazo de 60 dias para abrir o processo de inventário. E qual é a consequência de não abrir neste prazo? A lei estabelece uma multa que varia entre 10% até 20% do valor incidente sobre o imposto causa-mortes. Então, quanto maior o atraso na abertura do inventário, essa multa pode chegar até 20%. Quanto tempo dura um inventário? Ele é demorado? Depende. Se a documentação do espólio estiver toda em ordem, se a documentação dos bens estiver em ordem, normalmente um processo de inventário é muito rápido. Existem algumas situações que acabam gerando uma demora no processo de inventário para sua conclusão. Entre elas, se não houver consenso entre os herdeiros sobre a forma de partilha desses bens. A segunda situação, se entre os herdeiros nós tivermos uma pessoa que seja menor de idade ou uma pessoa incapaz que tenha tido a interdição decretada. Então, nesses dois casos, sempre há a necessidade de que o processo de inventário seja feito de forma judicial, pois exigirá a participação do Ministério Público na condição de defesa do interesse dessas pessoas menores e incapazes. Uma terceira situação que pode atrasar os processos de inventário é a documentação não estar em ordem. Por exemplo, o imóvel encontra-se irregular perante o cartório e é necessário fazer a regularização disso. Nada que seja de extrema dificuldade.
Procure sempre o advogado da sua confiança e ele orientará a melhor solução em todos os casos. Voltamos em breve com mais dicas no nosso ADVJus. Um grande abraço e até lá. Ok, muito obrigado, doutor Sérgio Dias. Agora uma notícia pitoresca, isso mesmo. Olha, pela primeira vez na história, o número de advogadas já supera o número de advogados. Definitivamente a advocacia não é o clube do bolinha, ok? As advogadas aí estão dando as cartas, realmente a gente fica feliz demais, né? Olha, advogadas 610.369, advogados 610.207. Esses dados apresentam números totais por estado e a última atualização dá conta desses números que eu acabei de reportar. Os estados onde a maioria são mulheres são Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Sergipe e São Paulo. É isso mesmo. Desejamos, lógico, muita sorte e êxito pleno a todas as nossas colegas advogados. E também que o sol não deixe de brilhar para nós advogados. Certeza. Continuando então com o nosso ADVJus TV de hoje, nós vamos falar agora do vocabulário jurídico. Você sabe o que é contrato sinalagmático? Com certeza sabe, pode ter esquecido, né? Olha, eu vou dar essa resposta no intervalinho. Se você tiver curiosidade, não se lembra, no intervalo eu vou dar a resposta, ok? Agora é hora de ADV especial, mais um, direito ambiental, com o competente doutor Fabrício Martins Pereira. Confira. Olá, amigos do ADVJus Especial. Hoje no nosso direito ambiental vamos falar um pouquinho a respeito da supremacia do direito ambiental sobre o direito de propriedade. Eu trago aqui um caso prático para que os colegas consigam visualizar, porque na verdade hoje nós não traremos um desfecho a respeito da matéria. Nós traremos, na verdade, uma grande indagação. Se o colega for procurado para dar uma assessoria, por exemplo, na aquisição de uma propriedade imóvel rural, evidentemente o colega vai analisar todos os elementos ambientalmente protegidos, além de verificar se existe algum passivo, para poder dizer ao cliente se aquela propriedade que ele pretende adquirir possui toda a regularização ambientalmente exigida pelos órgãos ambientais. Muito bem. É fácil analisarmos quando verificamos de primeira face todos os elementos ambientalmente protegidos, preservados. Mas existem algumas situações pouco previsíveis. Imagine uma situação onde você analisou apenas o perímetro da propriedade que foi dado a você analisar sobre vulnerabilidades ambientais, porém a propriedade vizinha possua, por exemplo, uma nascente de rio, um olho d'água a 10 metros da sua cerca, da cerca da propriedade que o seu cliente pretende adquirir. Ora, o Código Ambiental prevê a instituição de uma APP, de uma área de preservação permanente, com a recomposição arbórea, no perímetro de 50 metros de diâmetro para proteger essa nascente de rio. Se está a 10 metros esse olho d'água da cerca da propriedade que seu cliente pretende adquirir, veja bem que esse olho d'água não está dentro da propriedade, mas o órgão ambiental pode exigir, quando você for fazer a regularização ambiental dessa propriedade, que você obedeça esse raio de 50 metros de diâmetro desta APP. O que fazer neste caso? Este proprietário novo, seu cliente, tem a obrigação legal de compor essa mata ciliar ao entorno desta nascente de rio ou não, porque a nascente não está dentro da propriedade dela. Então hoje, amigos, não tem uma resposta, hoje tem uma indagação para nós refletirmos a respeito. Eu tenho o direito de propriedade, mas eu tenho a supremacia do interesse do meio ambiente. Até o próximo ADVJus. Forte abraço a todos.
Ok, muito obrigado, doutor Fabrício. Meus amigos, agora eu quero apresentar para vocês aquilo que todo mundo gosta e pede para a gente sempre continuar aqui no ADVJus. É a nossa estante jurídica do ADVJus, veja aí. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Curso de Direito do Trabalho. Curso de Direito do Trabalho já está na 13ª edição, 2021. Autor Carlos Henrique Bezerra Leite. Editora Saraiva. É mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Muito legal. Hora do intervalinho, que é curtinho aqui no ADVJus. Fique aqui, voltamos já. Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ourpet, o app animal. Baixe já ou acesse ourpet.com.br e surpreenda-se. O que é contrato sinalagmático? Contrato sinalagmático é aquele em que as partes assumem obrigações recíprocas. É também denominado bilateral. Ok, estamos voltando então com a sequência do nosso ADVJus TV de hoje. Agora nós vamos falar de ADVJus Entrevista e eu quero fazer esse start para você. Em quanto tempo após parar de contribuir ao INSS ainda é possível manter a condição de segurado? A resposta na sequência, numa excelente entrevista que fizemos esta semana com a doutora Isabela Martins Oliveira. Veja, doutora, a gente vai falar um pouquinho desse assunto que tanta gente quer saber, de tanto interesse de uma maneira geral, né, o público em geral tem sempre interesse em esclarecer alguma dúvida do direito previdenciário. Eu já começo pedindo uma reflexão. A pandemia atrasou, evidentemente, ainda mais, né, os procedimentos solicitados pela Previdência Social. O que eu te pergunto é o seguinte: nesse vetor, ela está atuando, né? A Previdência está atuando, pelo menos dentro do aceitável atualmente, doutor? Olha, doutor, todo pedido, né, de benefício, ele precisa sempre passar alguns anos, né? O STF fixou aí uma tese de que sempre precisa passar pelo INSS. Porque algumas pessoas, tanto que o INSS demorava, né, alguns meses, às vezes até quase mais de um ano para analisar um benefício, as pessoas iam direto para o judiciário, né, não querendo aceitar essa demora. Não que no judiciário seja até mais rápido, mas para pular essa etapa. E o STF foi lá e fixou o entendimento de que não, que precisa, é necessário passar pelo INSS, mesmo que seja com um primeiro indeferimento. Então, assim, o INSS, ele demora alguns meses, né, para análise, depende muito do tipo de benefício. E com a pandemia, o que aconteceu, né? Piorou um pouco em questão dos benefícios de incapacidade, porque a pessoa precisa passar por perícia, né? E na perícia o INSS fala se a pessoa está apta ou não a voltar para o trabalho, ou se precisa se afastar. Então, com as agências fechadas, ficou um pouco complexo. O ano passado nós tivemos aí adiantamento de um salário mínimo, se a pessoa passava o atestado médico dela, né, para o sistema do INSS. E esse ano até há também o adiantamento desse salário mínimo,
com alguns requisitos um pouco diferenciados, né? Se a perícia vai ser marcada depois de 60 dias. Então, isso acaba prejudicando os segurados, né? Porque as pessoas precisam saber acessar o sistema do INSS, precisa, né, conseguir um atestado médico legível, e não consegue ir lá e bater na porta da autarquia, né? Não consegue comparecer para esclarecer algum ponto, porque está tudo fechado, né? Então, acaba dificultando um pouco. É verdade. Ô, doutora, a senhora acha que nesse sentido que a senhora está falando aí, né, no caso de uma demora exacerbada, a justiça é um caminho, doutora? A senhora pensa que essa possibilidade ela deve ser latente, ela é latente? Sim, a justiça, há uma oportunidade que o segurado pode ir para a justiça antes de, né, ele faz o pedido no INSS, e aí antes do INSS analisar, se estiver demorando muito tempo, né, mais de 3 meses, por exemplo, 6 meses, a pessoa pode aí sim buscar a justiça, fazer um mandado de segurança, falando, olha, se passaram ali 6 meses, 10 meses, e meu pedido não foi nem analisado. Aí, nesse momento, o judiciário ele vai servir para falar em INSS, analise o pedido, né, desse segurado, dessa segurada, mas não para deferir ou indeferir o benefício. Sempre precisa ter o deferimento do INSS mesmo. Certo. Doutora, e esse remédio jurídico, né, o mandado de segurança, importantíssimo, a gente ouve, às vezes, alguns colegas, inclusive colegas seus da advocacia, alguns são simpáticos, sim, a um mandado de segurança para ver se aquela situação ela se consolida ou ela se resolve, ou talvez um processo normal, um pedido na justiça. A senhora acha que cada caso é um caso, doutor? Sim, sempre cada caso é um caso, né? Tem sempre o depende, mas imaginamos uma situação, né, que a pessoa, porque o INSS ele também, do mesmo jeito que o judiciário, né, ele tem ali o juiz que vai julgar em primeira instância, tem tribunal, tem STJ, STF, o INSS também, né, ele tem ali uma primeira, as agências que julgam o benefício, depois pode ter até 2 tipos de recurso. Então, imaginando que a pessoa ela peça o benefício e o INSS indefira, né, ela não precisa fazer o primeiro recurso ao INSS, depois, se ele não foi acolhido, fazer o segundo. A partir desse primeiro indeferimento, ela já pode ir para a justiça, porque aí vai ser julgado por um órgão diferente, né? Ela vai conseguir produzir outras provas, testemunhas, juntar algum documento, eventualmente, que ela encontrou no meio do caminho, né, que ela conseguiu obter no meio do caminho. E até é muito importante, doutor, algumas pessoas elas têm dificuldade de conseguir, às vezes, uma prova de tempo de contribuição. Um exemplo de algo, uma empresa, né, a empresa já faliu, essa pessoa trabalhou lá na década de 80, década de 90, e aí tem essa dificuldade, ou pede para a empresa, né, não fornece, indo para a justiça, ela pode pedir para o juiz mandar essa empresa apresentar a documentação, e aí a empresa é obrigada a seguir aí a ordem judicial. Certo. Doutora, agora, normalmente, quando é feito um recurso administrativo, eu queria te perguntar 2 coisas. Primeiro, qual que é o tempo aceitável que a pessoa deve ficar lá acessando o site, e justamente naquele lugarzinho lá que está escrito assim, em análise, né? Quanto tempo a pessoa deve ficar ali naquela expectativa? E uma outra coisa, doutora, sinceramente, a senhora acredita que o site mesmo da Previdência, ele é um site que a gente pode apostar as fichas ali? Não, é confiável? Né, primeiro, a questão do em análise, né? Realmente, primeiro que quando é uma questão, né, de site, a pessoa entra direto com o pedido, né, porque não precisa de advogado para o pedido administrativo, para a justiça já é diferente. A pessoa precisa saber ali como que o site funciona, né? Então, às vezes a gente fala, já acessou o seu histórico, né, de contribuições, que tem o nome de CNIS. E às vezes a pessoa ainda não se familiarizou com isso, não sabe onde tirar, não sabe se, verdade. Né? Então, falta um pouco dessa informação no site. Embora o site ele não seja muito difícil de entender ali, mas eu estou falando isso porque eu tenho anos de prática no previdenciário. Uma pessoa que entrou no site 1, 2 vezes é um pouco diferente. E aí tem um bate-papo ali, a pessoa tem que falar um bate-papo e às vezes está numa fila enorme, né? Enfim, então, né, vamos imaginar, a pessoa já teve o indeferimento, fez o recurso. Eu costumo falar que é muito da situação da pessoa, né? Se a pessoa está ali no recurso já tem 1 ano, mas a expectativa, né, a análise ali do
caso é possível, né, que isso se reverta administrativamente, então vamos esperar mais um tempo. Olha, não é possível, né? O INSS já tem uma decisão formada a respeito disso, então já ir para a justiça. Certo. Doutora, agora a senhora citou, né, o CNIS, né? A gente sabe muito bem que é um documento importantíssimo, né? Então, o que eu queria, a sua reflexão, é o seguinte: a senhora aconselha, assim, que antes do ingresso, evidentemente, eu sou adepto de pedido de aposentadoria feito através de advogado, sim, de pessoa competente, né? Mas às vezes a pessoa imagina que ela possa ir ali procurar. Assim, em que nível a gente pode considerar a importância do CNIS, né? E como que é possível a pessoa organizar esse documento para poder entregá-lo à Previdência? O CNIS, ele é um documento importantíssimo, né? Tudo começa ali. Primeiro porque o CNIS existe, né, há muitos anos, e ele aponta, né, data de início do vínculo da pessoa, data de fim e as remunerações. Então, o primeiro passo é sempre buscar esse CNIS, né, fazer um login, a senha no site do meu INSS, baixar esse documento. Porque baixando esse documento, a pessoa consegue ver se todos os vínculos delas todos os vínculos estão ali naquele local. E pode acontecer, né, eu mexo com vários casos nesse sentido, de que alguns vínculos não estão naquele CNIS, né? Porque às vezes são vínculos muito antigos, então estão na carteira de trabalho e não estão no histórico do INSS. Então é importante provar com outros documentos, né? Seja a carteira de trabalho, seja um extrato analítico de FGTS, por exemplo, ou declaração contemporânea de uma empresa, né, que tomou o serviço do segurado ou do empregado. Então, são diversos documentos nesse sentido. Doutora, uma coisa que está bem aí em voga, né? O pessoal quer sempre saber. Inclusive, foi uma pergunta que me foi enviada por internet, doutor. Quem recebe pensão tem direito a auxílio emergencial? O auxílio emergencial, doutor, ele funciona para garantir à pessoa uma forma de subsistência, né, nesse período de pandemia. Então, o INSS não vem concedendo em alguns casos, né? É claro que tudo pode mudar, a pessoa pode ir para a justiça, né, e argumentar, um exemplo, a pensão não é o suficiente. É a mesma coisa, né, fazendo um paralelo com o benefício assistencial LOAS. O LOAS, o INSS defere para quem, né, tem uma renda familiar de 1/4 do salário mínimo per capita, né, por pessoa. A pessoa vai até a justiça falando, olha, mesmo que eu receba, né, a minha família tenha uma renda maior do que 1/4 de um salário mínimo, até meio salário mínimo, às vezes até um salário mínimo, isso não é suficiente, e comprova o porquê. Então, sempre a discussão vai parar no judiciário, que é quem dá a última palavra. Agora, a questão, inclusive a senhora já falou lá atrás, né? Uma coisa muito importante que existe aí no universo previdenciário, né, do INSS, é justamente a perícia médica. Isso é um tema delicadíssimo, né? Ela tem regras novas agora, atualmente? Chegou coisa nova para a perícia médica, doutora? Doutora, a perícia ela é um assunto delicado, né? Sim. Tinha uma novidade aí de que as pessoas poderiam acessar os laudos médicos pela internet, isso foi muito divulgado, porque às vezes a pessoa sai da perícia, inclusive não entende que precisa acessar ali, não, né, um dia depois, o resultado era dado na hora, né, e às vezes causava um constrangimento ali com o médico perito se indeferir o benefício. E isso foi vetado, né, o INSS ele deferiu, né, colocou que poderia acessar o laudo e depois mudou. De novidade, atualmente, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, nós estamos com as agências fechadas, né? Estava fechada. Então, tem a antecipação do salário mínimo, que veio lá do ano passado. Então, às vezes, a pessoa, a agência está fechada em outros lugares, né? Que a gente fala aqui para toda a região. Em outros lugares, as agências estão fechadas há mais, vão ficar fechadas nos próximos 60 dias. A pessoa vai lá, ao invés de passar por perícia de imediato, marcar a perícia, ela pede a antecipação do salário mínimo,
né, mas precisa de um atestado médico, além, né, da carteira de trabalho, comprovar a qualidade segurada. Ok, muito obrigado da participação conosco aqui no ADVJus, doutora Isabela. Meus amigos, agora eu quero pedir para você que reserve uma data, justamente essa aqui, 10, 11 e 12 de agosto, justamente a partir das 19 horas, nós estaremos apresentando este curso via ESA, né? Curso Mindset 4.0. Olha, ESA Ribeirão Preto, um ambiente online, né? A gente está feliz demais, justamente não só por poder fazer parte desse curso, estar apresentando juntamente com a ESA, mas também porque temos a companhia de dois colegas excepcionais, a doutora Giovana Atarazzi e o doutor Rafael Barioni. Reserve esta data, será um prazer saber que você nos acompanhou ou nos acompanhará, ok? Agora chegamos naquele momentinho aqui do nosso programa Crepúsculo, aliás, né? Que eu sempre digo, gosto muito, momento divino. Na sequência, o encerramento do nosso programa de hoje. Confira. Vinho, Capaneira Vinho Rosso. Vinho tinto, cor vermelho rubi. No olfato, frutas vermelhas, fresca. Seu paladar é macio, saboroso, equilibrado. É um blend de várias uvas. Ele é produzido pelo grupo Sevico, Itália. Sua harmonização vai muito bem com pizza de calabresa e massas de molho vermelho. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! Ok, finalzinho de mais um programa, de mais um ADVJus TV. Agradeço por você estar sempre aqui com a gente, ok? ADVJus, tô ligado, ADV especial. Venha fazer parte você também. Fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito. Um forte abraço, até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento